Glórias a Deus. Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, medita comigo, olha lá, Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 13 ao número 15. Olha o que diz o texto. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar em torno dessa partezinha aqui, da perseguição da serpente. Porque o texto é bem claro em dizer, aqui no versículo de número 15, que a mulher ferirás o quê? A cabeça da serpente. Mas a serpente, ela ferirás o quê? O calcanhar. Irmãos, e como é que a serpente fere o nosso calcanhar? É isso que eu quero que a igreja tenha discernimento espiritual. Porque escuta o que eu estou dizendo. Ela está ferindo muitos dos nossos calcanhares. E a gente não está prestando atenção. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 25 ao 26, diz assim, E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome. Então o nome Jacó, irmão, significa aquele que segura pelo calcanhar. Mas esquece do nome Jacó. Quem é que quer pegar no nosso calcanhar? Quem é que quer ferir o nosso calcanhar? E ela só tinha um propósito no ventre de Rebeca: ser a primeira na vida dela, ser a premissa na vida dela. Quantos têm deixado Sudecai, Ridecum, Manai, Decantas, de colocar Deus em primeiro? Irmão, se tem uma coisa que a serpente quer de mim e de você, é o direito de primogenitura. É assim que ela fere o nosso calcanhar. E uma vez que ela consegue ferir o nosso calcanhar, irmãos, toma uma picada de uma serpente, como é que vai ser a nossa caminhada? Ou a gente não vai mais conseguir caminhar, ou a gente vai ter que parar e brecar. Enquanto ela não conseguir este lugar na nossa vida, ela não para. Quer ver um exemplo disso? Vamos continuar, agora indo lá, Gênesis capítulo 25, versículo do 29 ao 34 diz, olha lá. E cozeram guisado e veio Esaú do campo e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E o que significa o nome Jacó, irmãos? Aquele que segura pelo... Então aquele que segura pelo calcanhar está o tempo todo falando assim para mim e para você: ei, vende para mim a tua primogenitura. Continua. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou e vendeu a sua primogenitura, Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Irmãos, a marca da besta está em comprar e ir ao comércio. A gente tem que tomar cuidado. Quando o diabo levou Jesus para o deserto, a primeira coisa que ele disse para Jesus é: transforma esta pedra em cuidado com o dia da nossa necessidade. Essa é a verdade. Ele vem com o teu prato, irmãos. Não é em qualquer área, não.
Ele conhece a nossa necessidade nos mínimos detalhes. Ele sabe qual é a nossa necessidade, porque Ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem Ele possa o quê? Tragar. Então a serpente, irmãos, ela quer o tempo todo ser primeira na nossa vida, e quer o tempo todo que a gente venda o nosso direito por um prato de... A Bíblia vai dizer em Hebreus que Esaú era homem devasso e profano. Você sabe o que significa devassidão? Significa fornicação, significa prostituição. Pode ter certeza. Quem vendeu o direito de primogenitura, irmãos, já começa o quê? A se prostituir. E o que é prostituir? Eu começar a fazer tudo fora da palavra. E se eu colocar qualquer coisa na frente da palavra de Deus, pronto. Eu fui devasso e fui profano. E você sabe o que é o mais triste? A Bíblia diz que ele buscou arrependimento diante de Deus com lágrimas. Ou seja, ele chorou na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que ele não encontrou graça aos olhos do Senhor. Eis, a serpente está ferindo o calcanhar de muita gente. Quantos trocando? Porque vender por um prato de lentilha é uma troca. A presença de Deus por demais coisas. Quantos deixando a presença de Deus pelas demais coisas? Quantos colocando tudo na frente de Deus? E Deus não é prioridade na vida dele. Deus não é Deus de resto. Deus, Ele quer de mim e de você a premissa da nossa vida. E nós temos que nos esforçar para entregar. Toda vez que nós não entregamos a premissa para Deus, pode ter certeza de uma coisa, irmãos: a serpente feriu o nosso quê? Calcanhar. Mas aí eu quero ir um pouquinho mais além. Olha o que está escrito em João capítulo 4, versículo de número de 12 ao 18. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Olha quem que ela chama de pai? Jacó. E o nome Jacó significa o quê? Aquele que segura pelo calcanhar. Aí ela diz: és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornarás a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhes der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de águas vivas que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isto disseste agora. Irmãos, presta atenção. Quantos indo beber na fonte? Fonte essa que não sacia a sede. Presta atenção, ela já estava no 5º e não saciava a sede dela. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você está no 5º. E se tu continuar bebendo dessa água, você vai para o 6º, você vai para o 7º, você vai para o 8º, você vai para o 9º, mas nunca vai saciar a tua. Quantos indo beber na fonte errada? Na fonte daquele que fere a gente no calcanhar. Esse tipo de fonte, irmãos, a gente tem que entulhar nas nossas vidas. Esse tipo de fonte, irmãos, a gente tem que derribar na nossa vida. Guarda algo, ela estava no 5º marido. Eu vou trazer aqui para uma conotação espiritual. Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso noivo, Ele é o nosso esposo. Aí se deita com um, se deita com outro, se deita com outro, se deita com um monte de deuses, se deita com um monte de senhores, porque bebe da fonte e não para, irmãos. Presta atenção, um poço, ele é cavado aonde, irmãos? Na terra. E eu e você fomos feitos da onde? Do pó da terra. Então quando eu olho aqui, no abrir da boca de cada um, eu estou vendo um poço. Mas aqui pode ser um poço que o que jorra de dentro dele são rios de águas vivas para a vida eterna. Ou pode ser um poço do quê? De Jacó, irmãos. Por que ela não falou do meu pai Israel? Porque Jacó se converteu, Jacó se transformou. Quando ele viu Deus face a face, pronto, Deus falou: você não chama mais Jacó não,
seu nome agora é Israel. Ela tinha que ter dito, não, eu venho aqui beber na fonte do pai Israel. Não, ela falou do pai o quê? Jacó. E aí você sabe o que começa a acontecer? Quando a gente bebe na fonte errada, quem a gente tem por pai é o diabo, irmãos. Pai Jacó. Por isso que está escrito em João capítulo 7, versículo 38 ao 39, diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do teu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Cuidado, irmãos, tem um monte de fonte aí jorrando água, mas de uma mesma fonte. Não dá para jorrar dois tipos, não dá, não tem jeito. E a diretriz para mim e para você nessa manhã é esse versículo aqui, João capítulo 4, versículo 28. Deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade, disse aqueles homens. Antes da mulher deixar o poço, ela teve que deixar, sabe o quê? O cântaro. Sabe o que é o cântaro? É a ferramenta, irmãos, que a gente usa para tirar água. Quantos entrando na internet e buscando na fonte errada? Cântaro. Tira a internet que você larga o poço. Quantos consultando, irmãos, pregações de outros lugares que estão ensinando tudo errado? Mas continua com o cântaro na mão, irmãos. É tempo de eu e você deixarmos o quê? Ei, nós não estamos numa campanha do derramamento do que, irmãos? Do Espírito de Deus. Para eu ter o derramamento do Espírito de Deus, eu tenho que me comportar como filho de Deus. Eu não posso ter pai Jacó na minha vida. Eu não posso ter fonte do pai Jacó na minha vida, senão nós nunca vamos receber o avivamento que Deus tem reservado para nós. É tempo de largar o cântaro e deixar o poço, e deixar a fonte que não jorra para a vida eterna, que não sacia a sede, que não se enquadra na bem-aventurança do Senhor, porque Ele diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. E o reino de Deus não é comida e bebida, já aprendemos, é justiça a primeira coisa, pois paz e alegria no Espírito. É tempo de deixarmos o cântaro e dar as costas para essa fonte, que é a fonte daquele que está o tempo todo o quê? Pegando no nosso calcanhar. Sabe aquela amizade que faz eu e você deixar de dar a premissa para Deus? Larga o cântaro e a fonte, porque não é amigo, é inimigo de Deus. Se é inimigo de Deus, tem que ser nossos inimigos e não amigos. Sabe aquele trabalho que não deixa eu dar a premissa para Deus, que o tempo todo me leva para longe do centro da vontade de Deus? Está na hora de largar a rede e dar a premissa para Deus. Tudo aquilo que faz a gente não dar a premissa e trocar o nosso direito por um prato de lentilha, está na hora da gente dar o quê? Deixar o cântaro e dar as costas para isso. E nisso, irmãos, pode ter certeza, mananciais de águas vivas fluirão do nosso ventre. Essa mulher deixou e foi de novo para a cidade de Samaria. Irmãos, ela pregou uma mensagem lá. Uma cidade inteira se converteu. Todos voltaram para ir ter com Jesus. E você sabe o que saiu unanimemente da boca de todos que voltaram a falar? Agora nós acreditamos, não é porque você falou para nós, mas é porque agora os nossos olhos o veem. É assim que vai ser nas nossas vidas, quando a gente for capaz de deixar o cântaro e for capaz de deixar a fonte que faz a gente ser devasso e profano como Esaú foi. Amém? Amém, irmãos. Glórias a Deus. E dando continuidade a isso que o pastor falou, ele estava nos falando sobre a astúcia da serpente em querer tomar a nossa primogenitura, tirar aquilo que é nosso por direito. Deus nos levou a meditar aquilo que está em Gênesis capítulo 2, no verso de número 15. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Glórias a Deus. Aí já quebra aquele conceito que é ensinado que no jardim do Éden um homem estava em paz sem fazer nada, com sombra e água fresca. Mentira. Não foi chamado desde a sua origem, desde a sua formação. Lá no primórdio, o primeiro homem, ele não foi chamado para ficar vadio e vagabundo. Ele tinha a obrigação de lavrar, de trabalhar a terra e de guardar o seu jardim. Aleluias, glórias a Deus. E o Salmo de número
115, glórias a Deus. De verso número 16, a palavra do Senhor vai continuar nos garantindo: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então continua esse direito, continua essa ordem sobre nós. Como descendências de Abraão, como herança de Deus, ainda temos todo o direito sobre essa terra e temos a obrigação de lavrar e de guardar. Por quê? Porque a serpente, ela quer ferir o calcanhar. Então note, irmãos, que ainda temos a obrigação, o dever de lavrar e guardar a terra. E o homem foi feito do pó da terra. Quando Adão não guardou, quando Adão não lavrou a terra, quando ele andou vadio, omisso sobre aquilo que a sua mulher estava fazendo, foi quando a serpente entrou e tomou posse. E não devemos fazer isso. Por isso, quando estamos vendendo, quando estamos comprando, quando estamos bebendo da fonte errada, temos o calcanhar ferido pela serpente. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado, porque o nosso calcanhar é importante. Ele tem que estar vestido com uma peça da armadura. Amém? Os irmãos lembram qual? Glória a Deus. Calçado o pé na preparação do evangelho da paz. Glórias a Deus. Eu sei que nós vivemos numa geração que quer tudo pronto, tudo para ontem, como foi ensinado aqui, mas temos que estar calçando o nosso pé constantemente com a preparação do evangelho da paz. Tendo essa ferramenta, tendo essa armadura, a serpente não poderá ferir de qualquer forma. Porque, irmãos, lembre bem, quando Satanás ele estava lá no deserto tentando o nosso Senhor Jesus, Satanás ele confessa que não é dele por direito. Olha o que ele diz para o nosso Senhor Jesus. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória. Olha por quê? Porque a mim me foi entregue. Dou a quem quero. Esse poder, essa glória aqui que Satanás está oferecendo a Jesus, não foi dado por Deus não, irmãos. Deus nos deu, mas muitas das vezes na nossa omissão, na nossa preguiça, nós andamos fazendo tanta outra coisa, mas não lavramos e não guardamos a terra, que damos esse direito de primogenitura que o Senhor nos deu, entregamos a Satanás. E uma vez que ele toma posse, ele não devolve. Amém? Então que nessa manhã possamos calçar a preparação do evangelho da paz, jogar o cântaro, a ferramenta que serve para pegar água do poço errado longe, glórias a Deus, e louvar e exaltar o nosso Senhor, não dando lugar ao diabo. Amém, meus irmãos?